A paz de Cristo, meus irmãos, tudo bem? Nesse terceiro vídeo nós vamos falar sobre os limites e o caminho ou itinerário. E o nosso texto base é Atos 16. Atos 16 vai falar a respeito do apóstolo Paulo e o texto vai dizer o seguinte: E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe o permitiu. Aprendo coisas muito importantes nesse texto bíblico, e a primeira delas são os limites da nossa esfera de atuação. O Senhor, muito claramente, através do seu Santo Espírito, Ele nos dirige, Ele nos governa, Ele coloca os limites na nossa área de atuação. Aqui, vai dizer que o apóstolo Paulo foi impedido de chegar num determinado lugar e depois num outro determinado lugar. As duas vezes foram impedidas pelo Espírito Santo. Ou seja, o que esse texto quer dizer não tem nenhuma comparação com algum tipo de ação diabólica, ou que os homens impediram, ou que foi uma ação diabólica, mas esse texto quer dizer sobre a esfera de atuação e sobre o tempo e sobre o planejar exato e preciso de Deus a respeito do ministério do apóstolo Paulo. Tanto é verdade sobre esse assunto limites, que nós vamos lembrar que a Ásia é um dos locais que o apóstolo Paulo foi, depois no futuro, e foi muito bem sucedido na sua obra. Mas naquele momento ele já desejava chegar na Ásia, e o Espírito Santo não permitiu. O Espírito Santo tinha um outro tempo determinado. Ele tinha um outro tempo, um outro modo, que daí sim o apóstolo Paulo alcançaria a Ásia e seria bem sucedido, mas ainda não seria naquele dia, ainda não seria naquele momento. Por isso é importante a gente ficar atento aos limites que o Senhor impõe ao nosso ministério. Portanto, nesses dois versos, vale a pena a gente repetir. A gente conseguiu perceber tanto valores de limite como valores de caminho para o nosso ministério. E podemos compartilhar mais textos. Existe também um texto extraordinário em 2 Coríntios 10. Na tradução ARC, esse texto ele não fica tão claro, mas nas outras principais traduções do Brasil, o texto fica muito mais claro. O texto vai dizer o seguinte: Assim, não nos orgulhamos do trabalho que outros têm feito em lugares que vão além dos limites que Deus nos deu. Pelo contrário, esperamos que a fé que vocês têm possa crescer e que nós possamos fazer um trabalho ainda maior entre vocês, sempre dentro dos limites que Deus tem posto para nós. Bem, esse texto não é necessário muitos comentários, é um texto muito fácil de entender. Também ele repete esses valores de limites que a gente tinha acabado de comentar. E tanto é verdade que Deus tem um caminho dentro do seu próprio coração que é muito claro a respeito de como Ele nos levará para o lugar que Ele tem planejado, que o texto de Atos 9 vai ilustrar muito bem isso. Atos 9 é o texto que Deus fala com Ananias e fala a respeito de Paulo a seguinte frase: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. O que a maioria das pessoas não percebe é que já nesse momento o Senhor afirma que tinha separado Paulo para ser levado diante dos reis. E quando nós acompanhamos todos os textos bíblicos do Novo Testamento, a gente vê que o apóstolo Paulo passou por todas as principais autoridades de Roma. Então, é da maior importância a gente entender que muitas vezes a gente quer fazer um itinerário pela nossa própria conta, mas é necessário, é importante a gente compreender que o Senhor tem para nós um caminho exato, um caminho preciso e um caminho excelente. E um caminho excelente não quer dizer que o nosso caminho é isento de dificuldades, de tribulação e de provação,
porque o caminho do apóstolo Paulo foi recheado dessas coisas, mas o caminho excelente representa a plenitude do propósito da vontade de Deus, representa estar no centro da vontade de Deus para as nossas vidas. Amém, meus irmãos? Graça e paz, que vocês possam continuar acompanhando essa playlist exatamente dedicada somente para esse assunto. Temas de liderança para a edificação de uma liderança bíblica. Amém? Graça e paz, até o próximo.